Hola gente, ustedes ya percibieron que en la entrada de primavera a veces nuestros jardines se cubren de florecitas chiquititas de diferentes colores y rápidamente, después de 2, 3 semanas al máximo, ellas ya desaparecen. Bien, eso todo puede ser muy fugaz, pero ellas tienen una importancia muy grande y también son varias especies que componen esas plantas de primavera efímeras. Hoy vamos a aprender un poquito más sobre ellas. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos acá a mi canal, Mi Jardín en el Desierto, en más un episodio que vamos a conocer un diferente grupo de plantas, las plantas de primavera efímeras. Bien, esse não é um término realmente biológico, em lo qual abrange um grupo específico de plantas, pero sí é um grupo, uma classificação um pouquinho mais informal de diferentes tipos de plantas. Bien, ¿qué serían plantas efímeras? Serían esas que consiguen sobrevivir y completar su ciclo en un pequeño, un corto periodo de tiempo. O sea que ellas germinan, crecen vegetativamente, crean flores, semillan en pocas semanas. O también ellas pueden romper la dormencia en pocas semanas, crear hojas, flores, semillar y así entrar en dormencia nuevamente. E isso pode passar em diferentes formas, como por exemplo, nós já havíamos visto no vídeo que super recomendo del desierto florido, em lo qual são plantas de deserto que quando cai um pouquinho de chuva aí sentem essa umidade e começam uma explosão de crescimento para aproveitar essas características. Algunas otras son efímeras rurales, que sería entonces que cuando nosotros trabajamos el suelo y lo descubrimos, sacamos toda la vegetación, las plantas que lo cubren, nosotros exponemos o los bulbos o las semillas y ellas rápidamente quiebran la dormencia. Y también tiene aquellas que serían las de primavera, que va a ser el intuito de ese video, que sería esas plantas que sienten el primer rayito de sol después del invierno y a veces hasta rompen la dormencia dentro de capas de hielo y nieve. Ellas son increíbles. Pero va a haber varias otras clasificaciones, como por ejemplo las efímeras de zonas pantanosas, las cuales cuando el nivel del agua baja un poquito y ellas tienen contacto con el oxígeno también van a romper la dormencia. Pero la característica esencial de esas plantas es que ellas desarrollaron una forma evolutiva de conseguir hacer con que ellas consigan perpetuar su especie, aunque el periodo positivo para conseguir desarrollarse sea en una ventana muy corta de tiempo. O sea que ellas son muy especiales, no solo por causa de la evolución de la especie, pero también ecosistémica. Entonces, ¿qué va a despertar essas plantas en primavera? Bien, diferentes variedades de plantas van a se despertar por diferentes cosas y nosotros tenemos que tener esa percepción para que así, si nosotros queremos ellas en nuestro jardín, nosotros sepamos a dónde ponerlas. Algunas va a ser por las temperaturas elevando un poco, otras va a ser debido al tiempo en la cual ellas permanecerán abajo de alguna temperatura, como por ejemplo las amapolas. Algunas otras van a romper la dormencia, como algunos tipos de bulbos que están abajo del canopy de bosques templados, en los cuales entonces esos bosques van a perder las hojas durante el invierno y así en un corto periodo de tiempo ellas van a ser bañadas por la luz solar. Hay diferentes formas de romper la dormencia para que sean las primeras en primavera para aprovechar esos primeros tiempos de polinizadores. Pero bien, ¿por qué será que ellas no aguantan más en la temporada? Muchas veces es por causa de una limitancia de la disponibilidad de agua, por ejemplo, esa nieve que se está derretiendo y irrigando nuestras plantas, pero otras veces también puede ser porque ellas no aguantan el sol muy fuerte y también la competición.
Acuérdense que muitas das plantas vão começar seu crescimento nessa temporada de primavera. Ou seja, que rapidamente elas vão começar a quedar sombreadas, não vão estar mais expostas ao sol e o pólen já não vai ser mais viável. Ou seja, que o melhor é entrar em dormência novamente e esperar esses poucos dias ao início da primavera para novamente completar seu ciclo. E é muito incrível porque devido a sua evolução, essas semillas muitas vezes podem manter seu poder germinativo por muitos anos. Ou seja que, por exemplo, na semilla de zapallo, nós vamos já começar a perder o poder germinativo a partir do terceiro ano. Pero algumas dessas plantas efímeras conseguem quedar com esse poder germinativo por mais de 10, 15 anos, dando-se muitas vezes por extintas e reaparecendo décadas depois. É incrível todo o seu processo. E esse é o caso, por exemplo, do deserto florido allá em Chile e também em Califórnia e em alguns lugares da Austrália. O deserto florido tende a ocorrer de 4 em 4 anos, o que já é um grande prazo para uma semilla não perder a viabilidade. Pero dependendo da quantidade de chuva que ocorre em cada um desses 4 a 4 anos, muitas vezes elas por 2, 3 temporadas não germinam, solamente despertando depois de 15, 16 anos. Por isso que é tão incrível ir nesses locais e quantificar e ver quais espécies estão aparecendo, porque deserto florido nunca vai ser igual ao outro. Bem, e o papel ecológico dessas plantas é fundamental, devido que rapidamente, ao início da primavera, quando que os insectos estão começando a despertar, elas já vão estar aí para disponibilizar tanto pólen como também néctar para eles. Se não forem essas plantas, ao início da primavera, ao final do inverno, provavelmente nós teríamos um colapso de grande parte da população de insectos. Además, como que elas começam a desarrollar tanto raízes abaixo do suelo e também folhagem, elas também vão ser um papel crucial para a proteção do suelo, fazendo que quando empiecem essas monções, essas chuvas de primavera, verano, o suelo já esteja bem arraigado com essas raízes e também com uma cobertura, impossibilitando que tenhamos lixiviação, bem como a erosão, tanto por ventos, por la lluvia e alguns outros fatores. E, obviamente, elas também vão nutrir e dar, então, um espaço para que toda a microbiota do suelo também empiece a despertar. E, obviamente, algumas dessas plantas também vão ter alguns compostos, como, por exemplo, alelopáticos, que vão impedir que algumas outras plantas consigam despertar ao início da temporada, fazendo com que elas tenham um lapso de tempo um pouquinho maior para desarrollar-se, e também vão incentivar outras para que assim elas consigam romper a dormência, cambiando completamente a bioquímica do suelo, fazendo com que ele quede específico para cada uma das espécies. Sem elas, seguramente todo nosso suelo teria uma outra composição. E claro, essa folhagem também vai fazer com que quede zonas um pouco mais sombreadas, garantizando uma umidade e também temperaturas um pouco mais amenas ao final da temporada de primavera, fazendo com que as semillas que recém estão germinando aún tenham essas características de proteção, como por exemplo, garantizar o água e também as temperaturas mais amenas, para que assim não se desidratem antes de chegar à etapa adulta. Bem, e obviamente eles não têm um papel fundamental somente em la ecologia de los ecosistemas naturais. E claro, nós vamos traê-las também ao encanto de nosso jardim. Creio que há uma mágica quando essas coisas são demasiado efêmeras, porque nós valorizamos mais e la queremos ver nesse instante e desfrutar de elas. Assim que é por isso que eu trago esse vídeo agora para vocês, porque assim vocês aún têm tempo de atraer esse encanto para as próximas semanas. Acá vão alguns tips. E, obviamente, se vocês estão fazendo um jardim para os animais, igual que eu hago acá, vocês têm que utilizá-las, porque assim vocês estarão ajudando a esses madrugadores da primavera, como, por exemplo, algumas espécies de abejorros, abejas e outros insectos.
Bien, muchas de ellas nosotros podemos utilizar desde semillas, como yo ya he explicado en el video que yo hice una pradera allá en Chile, en Arica. Pero nosotros vamos a tener que utilizar esas semillas en un local un poco más descampado. Si nosotros mezclamos ellas con especies que son perennes, ellas no van a agarrar esos primeros rayos solares y van a quedar sombreadas, haciendo con que ellas continúen hibernando año tras año. Ellas necesitan un poquito de movimiento en el suelo para que así consigan entonces agarrar ese primer calor y así germinar. Pero esse vai ser um trabalho que vamos fazer provavelmente solamente uma vez, visto que elas vão criar abundantes semillas depois de 2, 3 semanas al máximo. E assim, na próxima temporada, provavelmente nós vamos atender muitas mais. Uma de las quais nós podemos considerar efímeras são as digitales. Eu tinha umas 2 plantitas ano passado e esse ano eu já tenho mais de centenas acá em meu jardim. Elas são muito buenas em seu trabalho. Bien, e acá va uma sugestão de oro. Aunque nós tendemos a chamá-las de efímeras primaverales, nós devemos em realidade considerá-las como algumas amigas eternas que continuarão em nosso jardim ano tras ano, só que um pouco tímidas, só aparecendo de vez em quando para dar-nos um colorido olá. Bien, e agora vamos para alguma recolecção de algumas espécies que vocês podem estar utilizando, principalmente agora, a finais de inverno, sembrando em nosso jardim, para que elas aún apareçam em las próximas semanas. La primeira creio que não pode ser outra senão nossa reina amapola, com diferentes colorações, diferentes tipos de flores, algumas um pouco mais compostas, outras simples, pero elas les vão encantar se nós ponemos en el suelo agora suas semillas. Como tip, nós temos que ponerlas superficialmente en el suelo para que assim ela agarre uma exposição solar. E depois de um pequeno período de frio, elas já vão empezar a germinar e criar uma gran floração já agora por setembro. Bien, outra que agora sí o sí ustedes tienen que poner en el suelo é la Nigella damascena, ou também conhecida como amor em nieblas. Essa planta tem uma floração azul como filamentosa, planta increíble. E depois da floração, ela agrega um pouquito de drama a nosso jardim. Nós podemos utilizá-la tanto en el jardim, bem como em macetas, visto que elas dão uma composição extremadamente linda com diferentes colorações. Bien, e además de la amapola convencional, nosotros también tenemos la Excoltia, ou também conhecida como amapola californiana. Essa planta também, ela me recuerda o jardim de minha abuela, com essas flores que parecem seda, naranja ou amarilla. Elas são extremadamente lindas e a mim me gusta também poner elas junto com as zanahorias en el huerto, que dá uma composição hermosa. E tanto a amapola, bem como a amapola californiana, elas requerem suelos pobres. Se nós agregamos demasiado nitrógeno, elas não vão germinar, ok? E tampouco vão dar uma floração muito abundante. Assim que suelos pobres não lo arreglem, solamente sueltem um pouco e já vai estar mais que bem para essas plantas. E se vocês querem um drama repentino em seu jardim, nessas zonas que são um pouco mais úmidas, vamos ter a flor de huevo frito. É um nome raro, pero ela tem muito a ver com essa flor, com pétalos blancos e um centro um pouquinho mais amarillo que parece uma yema. Ela vai ser muito boa para os polinizadores. E o opuesto, se vocês têm um suelo drenado e querem atrair polinizadores, nós vamos a ter a Gilia tricolor, ou a flor tricolor de ave, que vai ter uns tonos lila, blancos ou violetas. Bem, uma planta que intentei ano passado, pero mis semillas não eram buenas porque não era aquela clarkia, bem lindona e grande, pero igual houve uma gran floração antes de chegar a primavera. Bem, vai ser a clarkia. Essa planta tem diferentes colorações, diferentes tamanhos, pero as mais comuns são as rosadas e vão ser um encanto para os polinizadores como as abejas. Essa planta vocês têm que sembrar diretamente, visto que assim ela vai desenvolver maior potencial e bastante raízes.
Pero o problema é que a ela le gusta clima fresco, assim que ao início da primavera, como eu vivo em Brasil, já vai começar algumas temperaturas de quase 30 graus e aí ela rapidamente vai declinar e também vai começar a ter alguns problemas fúngicos. Pero se vocês vivem em zonas mais templadas, essa vai ser uma boa opção para vocês. Bien, una planta que queda bien con cualquier otra, muy buena para componer espacios, serían las linarias o los linos. Essas plantas vão ser muito delicadas e não vão criar um sombreamento muito forte no terreno. Podem assim ser puestas em uma grande densidade dentro de canteiros com diferentes tipos de planta. A linária eu utilizo tanto em meu jardim ornamental, mas também eu acabo de fazer um canteiro para cosechar suas semillas ao final da temporada e assim poder consumi-la em meu dia a dia. Bien, la capuchina, o tropelium, eu não sei se eu poderia considerar realmente uma efímera de primavera, visto que em vários locais do mundo ela vai conseguir aguentar essas temperaturas mais altas em verano. Mas eu vou pôr aqui nessa lista porque elas tendem a germinar muito rápido ao final do inverno e muitas vezes até dentro do inverno se ele não é muito rigoroso, criando essas flores que não vão ser atrativas solamente para os abejorros e abejas, mas também vão ser fundamentais para que os pica-flores consigam passar essa temporada de mais frio e menos alimento. E se vocês têm suelos calcários e bem drenados, nós vamos ter a Candy Tuft, que vai ter uma coloração entre branca e rosada muito delicadas. Elas também são conhecidas como Iberis umbellata e vão ser de pequeno porte, muito boa para pôr a los bordes de nossos pasillos. E depois nós vamos a ter a imperdível Centaurea cyanus, que também é conhecida como Escobia azul. Essa vai ser muito boa para suelos muito pobres, ou seja, que junto com a amapola vai muito bem, e também suelos secos com muita exposição solar. Aunque ela não dure tanto, ela vai quedar extremadamente linda em seus jardins. E por que não pôr com ela uma Gypsophila elegans, ou também conhecida como mosquitito, que é essa flor que sempre põem em los arreglos florales em las cabeças de las novias. Essa planta também é muito boa porque é muito versátil, criando um certo movimento nesses dias com um pouco de brisa que vai encantar a todo o mundo. Bien, e depois, novamente, nós vamos a ter as reales efímeras de primavera, que seriam principalmente plantas de bulbos, cormos, que vão quedar adormecidos durante todo o ano, só despertando umas 2-3 semanas para dar todo su esplendor. Entre ellas están los delicados ranúnculos, pero que pueden ser un poquito difíciles para personas que tienen demasiada agua en su jardín, pero que van a aguantar muy bien esas zonas un poquito más sombreadas. O sea que ellas son cruciales para componer los jardines en esos locales a donde otras que necesitan más sol no consiguen venir. E também nós vamos a ter os incríveis crocos que eu aún não consegui acá em Brasil, pero que vão ser muito buenos para nós podermos mesclados com nossas gramíneas. Elas vão ser de pequeno porte durante o ano, nós vamos poder pisar arriba sem dañá-los, pero al inicio da primavera, al final do inverno, eles vão ser os primeiros a despertar, dando esses tonos azules tão incríveis em nosso jardim. Se vocês sabem alguém que tem acá em Brasil, por favor, comente acá para que eu consiga um para mim. Nós também vamos a ter as anémonas, que vão vir em colorações rosas, blancas e alguns outros tonos como um pouquinho amarillos. Elas vão ser lindas e nós vamos a ter que plantá-las desde os tubérculos ou as raízes subterrâneas, las cuales van poder ser puestas en otoño ya en nuestro jardín para que ellas se desarrollen en la parte subterránea y así rápidamente ellas consigan florecer y nuevamente entrar en dormencia. Outra para suelos um pouquinho mais sombreados e ricos em matéria orgânica seria o diente de perro, também conhecido cientificamente como Erythronium dens canis. Essa é uma flor silvestre com pétalos curvos hacia atrás, muito interessante. Também vamos a ter o clavel silvestre, ou Silene latifolia, que vai ser uma planta muito especial porque ela vai abrir no sistema inverso da maioria das flores, abrindo-se então ao atardecer.
atrayendo então esses polinizadores nocturnos que também são fundamentais para um correto funcionamento de nosso jardim. Bem, e para finalizar, nós vamos falar 3 plantas que gostam de suelos um pouquinho mais arenosos e também alcalinos, como por exemplo a Dimorphotheca, que nós já conhecemos, mas algumas das espécies, como por exemplo a Pluvialis, ela vai comportar-se um pouquinho mais como efêmera. E vai ser muito boa para climas secos, visto que é oriunda de Sudáfrica, como os outros tipos de Dimorphotheca. Ela necessita sol pleno e se nós temos hasta dias nublados, aunque elas estejam em uma exposição boa, elas não vão abrir suas flores. Ou seja, que é importante que nós plantemos elas se nossos jardins têm bastante sol durante essa temporada de primavera. E depois nós vamos a ter a malva, que também é muito boa para suelos arenosos, pobres, alcalinos e também vai ser comestível, o que vai trazer um ponto a mais para essa planta. Se nós temos suelos que necessitamos moverlos constantemente, essa vai ser a planta, porque ao final da temporada ela vai produzir grande quantidade de semillas e se nós perturbamos um pouquinho o suelo, nessa temporada de finais de inverno, elas rapidamente vão a crescer. E outra planta que também vai ser medicinal, vai ser a fumária ou Fumaria officinalis, que vai ser essa dupla função em nosso jardim e não vai necessitar nenhum tipo de abono, ou seja que só os pobres para elas. De verdade, há uma infinidade dessas plantas, como as austromélias, as fresas que estão acá a meu lado e muitas outras mais. Essas plantas nos ensinam a aproveitar ao máximo, aunque algo dure tão pouco, como as características climáticas que elas necessitam para florescer e completar seu ciclo. Nós devemos aproveitá-las ao máximo possível, aunque seja não tão duradouro esse espetáculo, pero em nossas cabeças nós vamos quedar pensando constantemente quando será que nós vamos a vê-las. Se vocês têm alguma outra planta efímera, primaveral que a vocês les encantam, compartam acá abaixo para que cada vez nossos jardins tenham mais biodiversidade e assim nós llenemos o mundo novamente com vida. Espero que vocês hayan aproveitado esse vídeo e que hayan aprendido um pouquinho mais sobre essas plantas e hasta la próxima. Tchau!